O que eu trago aqui, gente, é algo que funciona na minha vida. Uma das coisas que esse momento está me ajudando muito, e que essa já é uma dica extra que eu deixo aqui, é para estudar, para ler mais, para me dedicar mais às coisas que realmente me ajudam a ser um ser humano melhor. E é por isso que eu pensei, não posso deixar isso guardado só para mim. Eu preciso também mostrar para as pessoas que talvez isso que funcione comigo possa funcionar com vocês também. Eu trouxe para vocês, eu não sei, talvez vocês já conheçam, mas eu trouxe aqui um conto popular, bem conhecido, só para nos ajudar a refletir sobre esses três pilares. E aí, com essa historinha, a gente já começa o primeiro. Eu vou contar uma historinha aqui, eu vou ler, tá, gente? Essa historinha, para nos ajudar a refletir sobre esse primeiro pilar que é super importante para quem quer manter o seu equilíbrio, e não só nesse momento de quarentena, mas que você possa colocar isso em prática para a sua vida inteira. Porque todos nós sabemos que esse momento que nós estamos vivendo vai passar. Só não sabemos quando. Mas enquanto ele não passa, a gente tem que estar se fortalecendo, se reabastecendo, né, para que a gente possa sair desse momento realmente sendo seres humanos melhores. Então eu peço a sua licença para você ouvir essa historinha e depois a gente vai refletir um pouquinho em cima dela, tá bom? Tempos atrás, em um distante pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube da existência desse lugar e decidiu visitá-lo. Lá chegando, saltitou feliz, escada acima até a entrada da casa. Olhou através da porta da entrada com as suas orelhinhas em pé e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros 1000 pequenos e felizes cãezinhos, todos com as suas caudas balançando tão rapidamente quanto a dele. Ele abriu um sorriso enorme e foi correspondido com 1000 sorrisos enormes. Quando saiu da casa, ele pensou: que lugar maravilhoso! Voltarei sempre aqui, um montão de vezes. Neste mesmo vilarejo, outro pequeno cãozinho que não era tão feliz quanto o primeiro, decidiu visitar a casa. Escalou lentamente as escadas e olhou ressabiado atrás da porta. Quando viu 1000 olhares hostis de cães que o observavam fixamente, rosnou e mostrou os dentes. Ele ficou horrorizado ao ver 1000 cãezinhos bravos, rosnando e mostrando os dentes para ele. E quando saiu de lá, ele disse: que lugar horrível! Nunca mais volto aqui. Todos os rostos do mundo são espelhos. E é através dessa historinha que Deus fala conosco hoje. Não sei vocês, mas eu acredito que Deus fala conosco em qualquer lugar, de todas as maneiras. E hoje Ele fala conosco através dessa historinha aqui, que muitas vezes a gente não percebe, né? Que aquilo que nós somos e como nós nos comportamos modela o mundo à nossa volta. E quando a gente esquece disso, nessa roda viva, nessas loucuras, nessas correrias da vida, a gente deixa de pensar nisso. E aí eu queria que você me dissesse aí, nesse momento, que cãozinho você está sendo? O cãozinho que entrou feliz
E quando ele viu tantos cãezinhos felizes como ele quis voltar sempre naquele lugar. Ou será que estamos passando por um momento que não estou muito legal? E aí? Qual desses momentos você está vivendo agora, né? E aí entra aquela questão que eu aprendi também nas minhas vivências, que muitas vezes a gente quer, ou na nossa casa, ou no nosso trabalho, a gente quer mudar o outro. E eu aprendi que a gente não tem esse poder. E aí eu aprendi a dizer assim, que nada muda se eu não mudar. Então, quando eu olho nesse espelho da vida, que eu olho que o outro não está bem, será que não está refletindo algo que viu em mim? Isso é algo para nós pensarmos. E nessa nossa caminhada, né, dessas nossas relações com as pessoas, a gente tem 3 inimigos que nós temos que tomar muito cuidado com eles. O primeiro deles é a surdez emocional. Esse é um inimigo muito grave. O que seria esse inimigo? Aquele que não ouve ninguém, não sabe ouvir. O segundo grande inimigo que a gente tem que tomar cuidado é o egoísmo sentimental. Aquela situação que nós vivemos que a gente não consegue elogiar ninguém. Eu não digo para vocês que eu não sei elogiar, meus alunos que eu digam. Sempre que eu posso, eu elogio. Mas eu tenho uma certa dificuldade de elogiar em casa. E quando a gente não sabe elogiar, a gente está com esse inimigo perto da gente, o egoísmo sentimental. E o terceiro grande vilão, grande inimigo, o orgulho espiritual. A gente tem muito disso. Que é quando a gente não consegue, principalmente, reconhecer nossos erros. Então, esses 3 inimigos que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque são eles que estão atrapalhando a nossa vivência para sermos seres humanos melhores. Falado dos inimigos, lembrando deles, vamos para o primeiro pilar. A primeira coisa que, se a gente aprender a fazer, vai mudar muito a nossa convivência conosco mesmo e com as pessoas que nos rodeiam, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for. Então, o primeiro pilar é mude o foco. O que eu quero dizer com isso? Claro que nós vivemos situações difíceis, não sabemos como lidar às vezes com uma outra pessoa que é muito difícil, tem um gênio difícil de lidar. Só que se nós decidimos levar a nossa vida só pensando, focando nessa situação problema, com certeza a gente também vai se tornar uma pessoa desagradável. Porque nós vamos ficar ruminando aquela situação ruim, aquela situação desagradável que eu vivi, e a gente vai simplesmente passando isso para as outras pessoas que nos rodeiam. Não adianta nós agirmos corretamente numa determinada situação de conflito, de dificuldade, mas depois que a gente agiu certo, nós continuamos remoendo aquela situação, reclamando daquela situação. Então, essa é a primeira ação que eu tenho colocado em prática e que tem me ajudado bastante. Se você está vivendo com uma pessoa que é uma pessoa de gênio difícil, é difícil de aguentar, ou às vezes não é nem vive com você, mas faz parte da sua família, por exemplo. E aí você decide, eu vou ter que conviver com essa pessoa. Ela é da minha família, né? Não tem como não conviver com ela. Então aí você decide, não, eu vou contar até 1000 se precisar quando estiver perto dela. Enfim, você tomou essa decisão? Então aceita isso. Então se você tomou a decisão de aguentar essa pessoa, né, conviver com ela de forma mais harmônica, tome essa decisão e não reclame. Então, esse é o sentido de mudar o foco. De você realmente não ficar só na situação desagradável, na situação ruim. Às vezes, não, mas eu já agi, Raquel, já resolvi.
Tá, já resolveu, mas continua remoendo, lembrando desse fato o tempo todo, certo? Essa é a primeira. Eu tô olhando aqui, gente, porque eu fiz algumas anotações para a gente não se perder, tá bom? Nós temos, nesse primeiro pilar, uma coisa que a gente muitas vezes deixa acontecer é que, por exemplo, nosso inimigo, digamos assim, aquelas pessoas difíceis, ou aquelas pessoas que não gostam muito da gente, a estratégia que elas gostam de usar para nos é a ofensa. E nem sempre a gente sabe lidar com essa questão da ofensa, né? Quando nos ofendem, muitas vezes, no fervo da raiva, a gente acaba revidando. E não é esse o nosso objetivo. A nossa alma tem que estar em sintonia conosco mesmo. Eu decido o que vai me atingir ou não, né? Mas isso é um exercício, né, gente? Uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça é: você tem o poder de refletir sobre tudo que você vive, sobre todas as realidades que você vive. E além de refletir sobre elas, você tem o poder de decidir quebrar esse ciclo de raiva, ódio. Nós temos o poder de refletir sobre todas as situações que a gente vive. Assim como a gente tem também o poder de decidir o que eu vou fazer com isso que eu estou vivendo.